Coritiana, tudo bem com vocês? Coritianeiro aqui para mais um vídeo cheio de informações do Corinthians para vocês. Vamos falar sobre Roger Guedes, tenho novas informações sobre o jogador, tá bom? Vamos falar também sobre Corinthians e Fortaleza, Corinthians que vai entrar com um time totalmente reserva dentro de campo. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre Mateuzinho, afinal, Coritianeiro, tem proposta, não tem? O jogador estuda sair do Corinthians. Grana entrando no Corinthians também, nos cofres corintianos, mais de 100 milhões de reais, fora aí uma parcela também que o Corinthians tem direito a receber do Felipe Augusto. Não é desculpa agora, dinheiro em caixa para o Corinthians trazer alguns reforços, tá? Vou te trazer tudo neste vídeo aqui agora. A única coisa que eu te peço em troca, humildemente, para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para a gente falar muito sobre Coringão. Fiel, antes de eu iniciar esse vídeo, começamos aqui o primeiro dia de agosto, tá? Então, agora o canal Coritianeiro 2.0 volta 100% à ativa. Deixei o canal um pouquinho encostado, que é o nosso segundo canal, onde já temos mais de 3 mil inscritos, porque eu expliquei para vocês o porquê que o Coritianeiro estava trazendo um vídeo só, respondendo poucos comentários, eu expliquei para vocês o que estava acontecendo. Agora voltamos com força total. Então hoje tem esse vídeo aqui. Depois de tarde, lá para 5 horas, tem o segundo vídeo no Coritianeiro. E lá para 6 horas tem o terceiro vídeo do Coritianeiro no Coritianeiro 2.0, que é o nosso segundo canal, tá? O canal que é novinho já tem mais de 3 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário para você se inscrever. Se você não for inscrito do canal, possivelmente o YouTube não vai recomendar o terceiro vídeo para você. Aí você vai ficar sem acompanhar aí as principais notícias do Corinthians na parte da tarde. Combinado então, fiel? Então agora voltamos aí a agosto com força total, em nome de Jesus. Certo, fiel? Então já deixou o like? Já se inscreveu? Então vamos falar do nosso Coringão, né? Porque tem coisa mais importante que a gente falar do nosso poderoso Coringão, que está com a vibe alta, ganhamos o derby dentro de casa, jogamos toda a responsabilidade para o time do Palmeiras e o Corinthians já treina, não pensando no Fortaleza, não se engane. O Corinthians já treina pensando na próxima quarta-feira para enfrentar o Palmeiras. Tanto é que o Corinthians vai poupar os seus titulares, tá? Considerados titulares. O Corinthians vai entrar em campo mais ou menos com João Pedro Tchoca. Tá muito cedo ainda pra gente falar, mas é João Pedro Tchoca, Kaká, Angileri, Léo Maná, aí a gente vem de Charles também no meio campo, tá, fiel? O Maicon tá machucado, o Corinthians também vai entrar aí com no ataque, provavelmente será Thales e Romero. Vai ser um time totalmente modificado aí, o time do Corinthians. A minha única dúvida é se o Hugo Souza vai para jogo ou se será aí o nosso goleiro reserva, tá, fiel? Mas eu acredito sim que o Hugo Souza pode ir para campo, mas também não é certeza, pode ser poupado para a partida diante do Palmeiras e tem que poupar mesmo, tem que poupar agora todos os titulares para que o Corinthians possa entrar com a mesma intensidade que entrou aqui na Neoquímica Arena, entrar lá no Chiqueiro, tá, fiel? O Corinthians tem que jogar com toda a sua garra, com toda a dinâmica que jogou e com toda a intensidade exercida dentro de campo pelos jogadores, que colocaram na cabeça que Corinthians, irmão, é isso aí, é raça o tempo inteiro, tá? Se você não tem um grande elenco, você tem que ter uma grande força de vontade, e foi isso que o Corinthians demonstrou diante do Palmeiras. Deixa o chororô para eles para lá, vamos classificar lá com mais um gol do Memphis lá e subindo em cima da bola de novo aí com os dois pés, igual o Memphis fez, né? Então vamos aguardar para a próxima quarta-feira, mas o Corinthians já está em preparação para este jogo e vai entrar contra o Fortaleza completamente com um time totalmente reserva. Tá, fiel? Essa é a primeira informação que eu tenho para passar para vocês. Corinthians também que neste mês de agosto está esperando mais de 100 milhões de reais que vai entrar nos cofres do Corinthians. Tem 50 milhões de reais da antecipação dos direitos de imagem de televisão, tá, fiel? Que é da Liga Forte União, que era para o Corinthians receber esse dinheiro em dezembro. O Corinthians pediu antecipação que foi aprovado pelo CORE e vai entrar em agosto agora 50 milhões de reais, 50 e poucos milhões de reais. Vai entrar também 50 milhões de reais da Nike, tá, fiel? Onde o Corinthians renovou o seu contrato com a patrocinadora de materiais esportivos e foi combinado que ela antecipasse 100 milhões de reais para o Corinthians. Então vai entrar 50 milhões de reais agora em agosto e 50 milhões de reais
em janeiro de 2026, tá? Mas 50 milhões o Timão já aguarda agora para agosto. Então vai entrar 100 milhões de reais, vamos pôr 100 milhões de reais aí da Liga Forte União, 50 da Nike, 50 da Liga Forte União, 100 milhões de reais. Vai entrar 5 milhões e pouco do Felipe Augusto. Quem lembra do centroavante Felipe Augusto, que na época o Corinthians vendeu com a porcentagem de 20% para as futuras vendas, mais aí uma taxa sobre ser o clube revelador do jogador. Então o Corinthians vai receber mais 5 milhões e pouco, né, fiel? Só aí já são 105 milhões e alguma coisinha, tá? Tem mais 1 milhão e pouco também, que era de um atacante que nunca jogou pelo Corinthians, que foi revelado lá na época do Guilherme Arana, do Maicon. Eu não me lembro o nome, se vocês lembrar, coloquem aí. Já são 106 milhões, põe aí 107 milhões que vai entrar nos cofres do Corinthians. Obviamente que esse dinheiro não será destinado totalmente para o Corinthians ir no mercado da bola e fazer grandes contratações, mas será um dinheiro que também vai pagar as dívidas do Corinthians mais pendentes, as dívidas com mais urgências, e uma certa parte desse dinheiro será usado para o Corinthians dar mais poder de fogo para o Fabinho Soldado trabalhar, porque até o presente momento o Fabinho Soldado está trabalhando somente com aquilo que o Corinthians ofereceu, com aquilo que o Osmar Stabile disse. Vamos contratar só jogador que podemos pagar. Então, o Corinthians está atrás de jogadora por empréstimo, fazendo vários contatos aí por empréstimo. O jogador pede uma luva, pede algo, o Corinthians já sai fora de cena. Se pede um valorzinho um pouquinho maior, o Corinthians também já sai fora de cena e não contrata, tá, fiel? Porque o Corinthians realmente vive uma situação financeira bastante delicada. Mas esse dinheiro que vai entrar vai ajudar, e vai ajudar muito o Corinthians aí no mercado da bola para realizar algumas contratações. O Corinthians deve trazer de 2 a 3 reforços para esta janela, tá, fiel? Será aí a aposta do Corinthians, e o Corinthians tem que ser totalmente cirúrgico, porque o Corinthians não tem margem financeira para errar nas contratações. Então, mesmo que demore um pouquinho para o Corinthians contratar, é porque o Corinthians está com cautela para não contratar errado, tá? O Corinthians não tem margem para contratar errado mais, tem que chegar e tem que dar certo, e por isso o Corinthians estuda de forma minuciosa as suas contratações. Mas a grana vai entrar, fiel, nesse mês. Aí o Corinthians deve usá-la para fazer, sim, essas 2 ou 3 reforços, que não esperem grandes e grandes reforços, tá, fiel? Esperem aí alguns reforços nas posições de zagueiro, talvez o meio campo e um ponta direita, mas não esperem reforços de grande peso, porque o Corinthians não fará loucuras financeiras para esta janela, tá bom? E sobre o Mateuzinho, que eu tenho para trazer para vocês, saiu informações, vocês já devem ter visto em alguns canais, em que o Corinthians, porque o Mateuzinho teria recebido uma proposta turca, uma proposta até muito atraente para o jogador. Eu ouvi essa informação em outros canais e eu nem dei aqui no meu canal. Não que eu seja o dono da razão ou algo assim. É porque quando eu escuto uma informação relevante de contratação, vendas em outros canais, eu não chego aqui e trago a informação. Eu vou procurar com as pessoas com que eu trabalho para verificar a veracidade dessas informações. E a veracidade da informação, quer dizer, e não existe veracidade na informação que o Mateuzinho recebeu uma proposta de fora, tá? Tanto é que o próprio Mateuzinho confirmou que não recebeu absolutamente nenhuma proposta, e que se tivesse recebido não tinha problema nenhum em falar, tá? Ele não recebeu a proposta, e isso aí é mais uma, vamos dizer assim, não é que eu vou dizer que é fake news, tá, fiel? Porque é muito forte você falar isso, de repente a pessoa que trouxe essa informação fica até chateada, mas eu não recebi a mesma informação e eu confio nas pessoas com que eu trabalho, tá? Então, por isso que eu não trouxe a informação para vocês do Mateuzinho, já respondendo as perguntas de vocês. Que, inclusive, o Mateuzinho está em alta no Corinthians, tá? Ah, corintianeiro, foi a primeira assistência do Mateuzinho. Mas e o que o Mateuzinho marca defensivamente? Tem laterais que têm a característica de dar assistências e tem laterais que têm a característica de fazer fortes marcações, que é o caso do Mateuzinho. O Mateuzinho marca como nunca. E, aliás, ele foi excelente na parte defensiva diante do Palmeiras e também excelente desta vez na parte ofensiva, onde ele conseguiu dar um belo cruzamento para o Memphis Depay. Isso não faz também só porque o jogador tem características defensivas que ele não possa melhorar ofensivamente, tá? Pode ir lá o jogador ficar 2 horas lá, 1 hora, só cruzando para a área. Alguém rola para ele, ele vai lá e fica cruzando chuveirinho. Ele vai aperfeiçoando aí as suas assistências para a área, tá?
Então, fiel, o que eu tenho para trazer para vocês de informação é que o Mateuzinho não recebeu nenhuma proposta até o presente momento. O Corinthians vai entrar com as reservas diante do Fortaleza, tá, fiel? E isso é muito importante para nós. E também vai entrar muita grana no Corinthians nesse mês. Já referente a Roger Guedes, eu fui apurar informações para trazer para vocês aqui. Obviamente que a gente vai apurar porque o Roger Guedes, o último time dele no Brasil foi o Corinthians, onde ele teve uma passagem de grande sucesso. E as coisas lá no Grêmio parece que deram uma complicada, tá? Porque as informações que eu fui apurar e fui atrás é que o Al Rayyan recusou a proposta do Grêmio. E isso é uma proposta de 95 milhões de reais, tá, fiel? Por isso que muitas pessoas falam, Roger Guedes é traíra, tá indo para outro clube. Não é bem assim. Ele tem direitos federativos que pertencem ao clube do Catar. Só que eu tenho uma coisa para falar para vocês, porque, corintianeiro, o Roger Guedes não quer ir pro Grêmio. Se fosse pro Corinthians já teria aceitado. Fiel, não é o Roger Guedes que aceita. Aliás, é o Roger Guedes que aceita, tá? Mas pro Grêmio tá fazendo propostas para comprar o Roger Guedes direto com o Al Rayyan, tá? Com o presidente, com os diretores do Al Rayyan, com as pessoas que cuidam desta parte, é porque ele já tem tudo acertado com o jogador. Jamais, isso a gente vai pegando experiência com o tempo, tá? Porque jamais você vai negociar com o clube se você não sabe se o jogador quer jogar no seu clube. Então o Grêmio vai lá, olha, 95 milhões Roger Guedes? Ah não, nós aceitamos. Aí chega no Roger Guedes fala, não, eu não quero ir pro Grêmio, não. O negócio está desfeito, tá? Porque o jogador, ele não é obrigado a ir para um clube que ele não quer jogar, independente se tiver negócio entre os dois clubes. Então, a situação, o Grêmio já está fazendo proposta de 95 milhões para o Al Rayyan é porque ele já tem tudo acertado com o Roger Guedes. Então ele acerta com o Roger e depois, olha, agora é você com o Al Rayyan. Se vocês acertarem, aí tudo bem, eu vou pro Brasil. Porque se o Roger Guedes tivesse dito não pro Grêmio, porque o primeiro contato é com o jogador, se o Roger Guedes tivesse dito não para o Grêmio nem procuraria o Al Rayyan para fazer algum tipo de proposta, tá? E eu trouxe essas informações alguns vídeos anteriores, eu falei para vocês, eu falei assim, fiel, não é bem assim, não é fácil, porque o Roger Guedes lá faz 30 gols por temporada, não foi que eu falei aqui? Então, não é fácil para um clube, principalmente um clube do Catar, onde tem muito dinheiro esses clubes, não é fácil ele liberar, não é qualquer valor que vai atrair o clube a liberar o Roger Guedes, principalmente por essa questão do jogador ser ídolo lá e ser o maior artilheiro do clube. Então, cada temporada que passa, ele faz 30 gols. É um absurdo o tanto de gol que o Roger Guedes faz lá. Então, não é fácil eles liberarem, não. E já deixaram bem claro que se o Grêmio quiser a contratação do Roger Guedes, vai ter que aumentar os valores. Aí que eu pergunto para vocês, né? Diante dessas informações que eu acabei de trazer para vocês, obviamente que a gente vem aqui já com praticamente um descarte do Roger Guedes vir jogar no Corinthians. Não estou dizendo que não pode acontecer e não estou dizendo também que se fosse o Corinthians no lugar do Grêmio, Roger Guedes poderia estar forçando até a sua saída lá, porque o Corinthians sim seria o clube que o jogador gostaria de retornar. O próprio jogador já disse isso em entrevista coletiva com o André Hernan, aqui mesmo no Brasil, tá? Então, pode acontecer? Pode. Patrocinadora Master do Corinthians pode acontecer, pode ir lá haver uma comunicação entre eles, mas nenhum patrocinador também sai dando dinheiro de graça assim, tá, fiel? Porque ele já tem um contrato estabelecido entre a patrocinadora Master e o Corinthians, tá? E o Roger Guedes nem é um jogador midiático onde chama a atenção do mundo inteiro, igual é o Memphis Depay, que faz um gol que repercute aí em praticamente em todo o mundo, tá? Então não é assim, na minha humilde opinião, tão fácil o Corinthians trazer o Roger Guedes, só se tiver uma virada de chave aí, o Roger Guedes conseguir ficar livre lá, rejeitar o Grêmio, ou aparecer um patrocinador que queira colocar o Roger Guedes no Corinthians novamente. Caso isso não aconteça, não há possibilidade nenhuma do Corinthians conseguir a aquisição do Roger Guedes, porque financeiramente hoje o clube sofre e sofre muito, tá, fiel? Então, esquecem esse negócio de Roger Guedes. O que eu tô trazendo para vocês é que pelo menos de imediato, o Al Rayyan disse não para o Grêmio. Vamos ver aí se o clube gaúcho vai aumentar a proposta pelo ex-ídolo do Corinthians. Tá, fiel?
Fiel, o que tem de mais atualizado nos bastidores do Corinthians que eu queria trazer para vocês é isso. Grana entrando demais no Corinthians, agora sim vai pintar algumas contratações, vocês podem ter certeza. Roger Guedes, primeira iniciativa do Grêmio é negativa para contratar o ex-ídolo do Corinthians. Timão vai entrar com totalmente reservas contra o Fortaleza e proposta do Mateuzinho não existe, tá, Fiel? Não existe nenhuma proposta de nenhum clube turco para o nosso lateral Mateuzinho. Espero que possa ter te atualizado aqui da melhor forma possível e de tarde tem mais 2 vídeos para você, um aqui no Corintianeiro e um no Corintianeiro 2.0, que Deus possa abençoar o seu dia de forma magnífica, o seu e de toda a sua família, com muita paz, saúde e amor do coração. Tá bom, Fiel? Que vocês possam aí todos ficar com Deus e vai Corinthians!